Voltamos então para dar continuidade na nossa última e terceira parte da aula. O que vocês estão vendo aqui, gente, é um material bem antigo, mas que foi muito utilizado, né, antes dessa inovação, dessa tecnologia, que é o amálgama de prata. Como que era feita essa restauração amálgama de prata, né? E para falar a verdade para vocês, eu nunca nem me deparei com esse tipo de instrumental aqui. Eu apenas conheci esse amalgamador aqui, né, que já vinha com a amálgama pronta, apenas manipulava aqui. Porém, foi apenas na faculdade que eu cheguei a ter contato e nunca nem em boca de paciente, depois de formada, nunca utilizei. Até porque ninguém quer, né, gente, utilizar um material já escuro hoje em dia, sendo que tem a resina que é da mesma cor do dente e muito mais estético. Sem contar também que é muito mais fácil, muito mais seguro trabalhar com ele. Então, o que vocês estão vendo aí é um grau e pichilo e uma balança de Crandall. Antes do aparecimento dos amalgamadores, a limalha e o mercúrio eram pesados na balança de Crandall e triturados utilizando um grau e pichilo. As porções da limalha e mercúrio eram fornecidas pelo fabricante. Ou seja, o que quer dizer isso? A limalha e o mercúrio, né? Limalha, no caso, o amálgama, perdão, eles eram medidos nessa balança de Crandall aqui, né? Lógico que tinha a medida correta. E com isso eles eram triturados nesse grau e pichilo. O que é esse grau e pichilo? O grau é a cubinha e o pichilo é o maçaricozinho aqui, né? Que mistura depois, lógico, de medido, eles eram triturados dentro desse grau de pichilo para depois levar para a cavidade do paciente. O amálgama, gente, ele é um material que ele era bem arenosozinho assim mesmo. E depois de um tempo ele ia se cristalizando. A gente fala que o amálgama ele se cristaliza, né? Quando ele vai endurecendo. Aí depois o dentista ia fazendo o formato do dente, né? Devolvendo a anatomia, a função para ele. Porém, com o tempo foram facilitando. Por quê? Porque esse contato com o mercúrio, do dentista diretamente com o mercúrio, era muito perigoso, né? Porque o mercúrio ele é muito tóxico. Sem contar também que é muito mais prático, mais seguro, né? Depois que desenvolveram um amalgamador, que é esse aparelho aqui. O que seria isso aqui? O amálgama ele já vinha nessa cápsula do amálgama, né? E a limalha, a estrutura toda pronta, já vinha dentro dessa cápsula. A única coisa que o dentista tinha que fazer que era apertar esse botãozinho para misturar os dois e colocar nesse motorzinho aqui que programa e ele agita na proporção certa, né? Para misturar um material e depois apenas abrir e levar para a cavidade para restaurar o dente. Sendo muito mais prático e muito mais seguro também, só que hoje em dia quase não se utiliza mais. E para isso, gente, para trabalhar com uma amálgama, a gente, perdão pelo barulho, meninas, porque tô num lugar aqui que toda hora na avenida, né, que passa um carro e muitas das vezes acaba passando um carro muito barulhento. Então peço perdão por esse transtorno na aula. Mas dando continuidade aqui, os condensadores, lógico, são instrumentais utilizados justamente para poder devolver a forma, né, para poder esculpir o dente, a restauração de amálgama, para devolver a função. Então, esses são utilizados os condensadores, os porta-amálgamas, os brunidores, os esculpidores. O que seria cada uma função? Após o amálgama ser inserido, são utilizados os condensadores para condensar o amálgama na cavidade. Eles possuem tamanhos e formas, vários tamanhos e formas. O condensador clave-dente ou guia de cego é utilizado para iniciar a escultura, demarcando os sulcos principais e secundários. Como vocês podem ver, esse condensador ele tem essa pontinha aqui que forma um biquinho, justamente para poder facilitar fazer aqueles riscos, aqueles sulcozinhos, né, aqueles formatos que a gente tem no dente. E o porta-amálgama é indicado para inserir o amálgama dentro da cavidade a ser restaurada.
e pode ser feito de plástico ou de ácido inoxidável. Como seria utilizado esse porta-amálgama? Como vocês podem ver aqui, nesse biquinho tem um furinho lá dentro que a gente pressiona, né, para poder colocar o material aqui dentro, e depois a gente aperta esse botãozinho que ele leva o material, esse dispositivozinho aqui, esse pontinho, ele leva o material para dentro da cavidade do dente, né? Então a gente aperta, pressiona, o amálgama entra aqui. E com isso, depois a gente leva a cavidade e aperta esse botãozinho que ele deposita o material dentro da cavidade. E como vocês podem ver, tem ele em plástico e tem ele em metálico. Temos também os brunidores. Por que servem os brunidores? Ele tem a função de alisar a superfície do amálgama antes de realizar a escultura. Ou seja, depois, assim que a gente leva o material para dentro da cavidade, a gente passa essa pontinha, esse brunidor, que é uma pontinha lisa, é uma pontinha, uma estrutura redondinha, né? Porém ela é lisa. A gente passa de um lado para o outro, tem vários formatos, e ele ajuda a acomodar, a deixar a superfície lisa do amálgama, antes da gente iniciar a escultura, com os condensadores e com os esculpidores. Os esculpidores, ele tem a função de esculpir o amálgama dando contorno e removendo os excessos das restaurações de amálgama. Como vocês podem ver, são vários os modelos, porém todos com a mesma finalidade. Muitas das vezes o que muda é apenas o tamanho. Como vocês podem ver aqui, o número 3, ele tem uma pontinha um pouco maior, né? E o 3S já vai diminuindo e o 3SS menor ainda. Vai depender muito da forma da escultura, da delicadeza, né? Do formato que o dentista vai devolver pro dente aí. Então esses são os principais instrumentais utilizados para restaurações de amálgama. Pode ser que alguns de vocês tenham contato, né, com dentistas que ainda trabalham com isso. Muitas vezes em postinho de saúde geralmente tem, só porque pelo custo-benefício, né, pela facilidade, utilidade, muitas das vezes é utilizado mesmo a resina. E as espátulas para resina. As espátulas para resina é um instrumental utilizado para levar a resina para a cavidade do elemento dentário. Como se fossem os instrumentais de escultura para o amálgama, a gente também tem os instrumentais de escultura para resina, que é o instrumental utilizado para levar a resina na cavidade, né, do elemento dentário, e também auxilia aqui na escultura do dente. Como vocês estão vendo aqui, possuem vários formatos, né? Com a superfície longa, plana, outra como se fosse uma pazinha. Esse daqui é principalmente utilizado em restaurações estéticas, no caso de fazer facetas de resina. Tem uns que tem a pontinha bem fina, para a gente poder desenhar também aquele sulco, né? Principalmente em restauração de dente posterior, para desenhar, devolver aquelas cúspides do dente do paciente. Ou seja, são várias as finalidades, vários os modelos, né, de espátulas de resina, e é bem específico quando você se deparar com uma espátula de resina, bem fácil de identificar. E para estar auxiliando aí a gente fazer as restaurações de resina, tanto para resina quanto amálgama também, né, é utilizar essas matrizes. O que seriam essas matrizes, essas cunhas? Essas matrizes, elas servem para a gente conseguir devolver o contorno, a forma da restauração, a forma do dente, na verdade, né? Porque a intenção da restauração é a gente devolver a forma do dente, a função no mesmo formato do dente, o mais próximo, pelo menos, possível, né? E a banda matriz, por que ela serviria? São utilizados quando necessidade de reconstrução das paredes do elemento dentário com material restaurador, a fim de evitar que ele escoe. E as cunhas, elas servem para adaptar a matriz nas faces proximais dos dentes. A matriz, eu acabei esquecendo de colocar, as cunhas, eu acabei esquecendo de colocar para vocês, mas elas são uns diquezinhos de madeira, nesse formato aqui, que a gente coloca dentro do dente do paciente, né, entre um dente e o outro. Eu vou estar mostrando para vocês também, quando a gente tiver aula prática, eu vou estar mostrando para vocês a função.
ela serve para poder adaptar essa matriz aqui. A gente tem vários modelos de matriz, como vocês estão vendo. Temos a matriz de poliéster, que é essa tira plástica transparente. Temos a matriz de aço, né, que tem ela que vem uma fita que a gente pode cortar e adaptar do jeito que a gente quer. No caso, utilizar igual esse porta-matriz que vocês estão vendo aqui, onde a gente adapta ele e faz um formatinho aqui, que é onde a gente vai encaixar, colocar em volta do dente para estar colocando o material, né, formando a parede, caso tenha perdido metade do dente. É essa cunha que ajuda a gente a devolver essa forma. Se for devolver uma forma menor, mais simples, a gente pode estar utilizando essa metade de matriz aqui, né, que ele é adaptado junto com esse anel para devolver a forma, concavidade do dente, e juntamente também com essa cunha que eu expliquei para vocês. Então, essas que são a matriz, vários modelos e formas e finalidades também a serem utilizadas. Temos também as tiras de aço, que elas são utilizadas quando há necessidade de acabamento nas faces proximais das restaurações de amálgama. Pode ser também utilizado nas faces proximais de resina. Porém, essa tira de lixa de aço, ela é muito mais grosseira, mais grossa, né? Então, por isso que é mais indicada essa aqui para restauração de amálgama. E para restauração de resina, também tem essas lixas para acabamento, porém são mais finas, mais delicadas. Esse modelo que vocês estão vendo aqui, um lado dela é um pouco mais rígido, mais granulomatoso, né, enquanto o outro é mais fino, mais delicado. E temos também outros modelos, que é esse modelo Epitex aqui, que é muito utilizado atualmente em restauração de dentes anteriores, quando a gente vai fazer facetas de resinas, restaurações estéticas. E a finalidade dela é para poder remover excesso, né, de material que fica entre um dente e o outro, às vezes que acaba atrapalhando passar o fio dental, né? E principalmente para poder dar acabamento proximal, já que não dá pra gente passar a broca entre um dente e o outro, a gente acaba utilizando aí essas tiras de lixa para estar auxiliando. Agora vamos partir aqui para os instrumentais e materiais de ortodontia. As limas endodônticas são instrumentos utilizados especialmente com o objetivo de alisamento, retificação de curvaturas e de irregularidades, embora sejam muito utilizadas também para abrir espaço em profundidade e alargamento dos mesmos. São instrumentos responsáveis pelo tratamento e preparo do canal e são dotadas de cabos coloridos que incluem sua espessura e com relação ao seu tamanho, que podem ser de 21 mm, 25 e 30. E a numeração delas é de acordo com o seu diâmetro, que é o 0,6 mm cabo rosa, que é o diâmetro mais fino deles. Também o de 8 mm, que é também bem fino, que é de cabo cinza, o número 8, e o número 10, que é de cabo roxo. Como vocês estão vendo aqui na foto, meninas, pessoal, são vários os tamanhos, modelos de lima, os calibres, né? Calibre que a gente fala, a grossura da lima. E pra gente poder identificar, saber a função e quando usar cada um, elas vêm com cores diferentes. Então, a gente já consegue identificar a partir dessas cores. O 06, que é o mais fino de todos. Lógico que isso aqui é uma imagem ilustrativa, né, que tá todas do mesmo tamanho, mas é apenas para vocês saberem identificar pela cor. Mas muitas delas também já vêm com a numeração já no cabo, né, para poder saber identificar. E como vocês podem observar aqui, essas limas, elas têm um furinho também, que é justamente para poder, gente, prender o fio dental também, tá? Porque como é material instrumental muito pequeno, muito delicado, e para manusear dentro da boca do paciente, tem um grande risco de cair dentro da boca do paciente e acabar deglutindo, né? E é muito perigoso isso daí. Então é muito importante que a gente amarre o fio dental e principalmente use isolamento absoluto para poder impedir que caia dentro da boca do paciente. E temos as limas de primeira série e segunda série. O que é a diferença? As limas de primeira série, as numerações delas vão de 15 a 40, quanto a de segunda série de 45 a 80.
Como vocês podem observar, elas possuem as mesmas cores, né? Porém, o que a gente vai saber mudar, identificar, é que a numeração, né? De 15 a 40 é de primeira série e a de 45 a 80 é de segunda série. E também, lógico, que o diâmetro dela, o calibre, quanto maior o número, maior o calibre. Aqui, como uma imagem ilustrativa, estão todos do mesmo tamanho, mas quando vocês se depararem com uma lima, vocês vão ver que elas têm, né, a variedade de tamanho. E essas limas aqui, elas têm que sempre estar constantemente, trocando, porque para não ter risco de fraturar dentro do canal do paciente, porque são limas muito flexíveis, né? Algumas depende de alguns dentes que tem curvatura maior. Então existem várias limas de vários modelos, vários calibres, justamente para isso. Então, como vocês podem ver, a número 15 ela é sempre de cor branca, né? A 20 amarela, a 25 a vermelha, a 30 de azul, a 35 de verde e a 40 de preto. Porém, também temos a 45 até a 80 que tem as mesmas cores, e o que vai mudar, né, é a numeração e o calibre do instrumental. Temos também as limas rotatórias. Qual que seria a diferença dessas limas rotatórias para essas limas aqui que vocês viram? Essas limas aqui, elas são utilizadas manualmente, tá, gente? A gente trabalha ali rodando a lima no dedo mesmo, na mão. Quanto essas limas rotatórias aqui, elas são utilizadas com um motor específico para tratar o canal. Como vocês podem ver, até que a pontinha dela é diferente, como se fosse utilizada na baixa rotação, né? Porém, ela é indicada para trabalhar apenas com esses motores aqui, que são programados. Geralmente, muitas das vezes, quem trabalha com esse tipo de instrumental, de material e motor, dentistas especialistas em tratamento de canal. E vocês estão vendo aqui também que elas têm que ser limas muito flexíveis, né? Porque justamente para trabalhar ali dentro da raiz do dente, igual por exemplo esse aqui, olha a curvatura disso aqui, né? Então, se essa lima for rígida e reta, isso aqui vai perfurar o dente. E não pode, né? Então, cada uma tem sua função específica. Umas são mais rígidas para tratar canais específicos, outras são mais flexíveis para tratar canais mais curvos, né? Então, por isso que cada uma tem sua finalidade, tem sua cor para usar na hora certa. Nessas aqui vocês conseguem ver o calibre delas é mais diferente uma da outra. O amarelo mais fino, enquanto o vermelho vai aumentando gradativamente até chegar ali na cor dourada. E que vocês estão vendo aqui, gente, esse diquezinho de borracha aqui se chama cursor, tá? Isso aqui é utilizado para a gente poder delimitar até onde que a gente pode ir para não estar perfurando toda a raiz do dente. Temos também os líquidos para irrigação do tratamento de canal, que ele é usado durante o tratamento endodôntico, e são utilizados líquidos para irrigação e desinfecção do canal, tais como o líquido de Dakin, a soda clorada, a água oxigenada, o soro fisiológico, o tergenol, clorexidina, enfim, são que são limitados, porém são vários tipos de líquidos antibacterianos, líquidos que são utilizados para a gente colocar aqui dentro do canal, né, para poder estar irrigando aí. E com isso, para poder matar as bactérias, porque a gente não pode trabalhar também dentro do dente seco, senão vai acabar entupindo lá no forame, no ápice do dente. E também, lógico, a gente tem que remover as bactérias, né? E para a gente fazer isso, a gente usa esses líquidos que são antibactericidas, né, antimicrobianos, para poder estar matando as bactérias dentro do canal, para poder depois fechar o canal, o dente todo limpo, sem infecção nenhuma. Por isso também que nós usamos o isolamento absoluto, para não ter risco de estar contaminando o canal com a saliva. Então, esses são os principais utilizados. A clorexidina 2%, com a clorexidina mais forte, que não é aquela que a gente utiliza para bochecho. Tem o líquido de Dakin, que seria um hipoclorito de sódio 0,5% mais fraco. E a soda clorada, que é o hipoclorito de sódio a 2,5%.
Esse hipoclorito de sódio, gente, é a famosa que boa, que todo mundo conhece. É a mesma solução, tá? Porque ela tem uma ação muito boa antimicrobiana, porém, a única diferença é a forma comercial, né? Que é utilizada, vendida diferente por dentista, mas a composição é a mesma. Lógico que tem todos os cuidados para estar trabalhando, para não causar nenhum tipo de problema no paciente, né? Além disso, temos os curativos endodônticos, utilizados para medicação intracanal, porque muitas vezes o canal às vezes chega com muita infecção, então a gente tem que colocar um curativo de demora entre uma consulta e outra. Então são curativos utilizados enquanto o canal não é obturado. São medicamentos colocados no canal entre uma consulta e outra. Existem vários medicamentos, como por exemplo o Colen, o fenol, a cânfora, o paramonoclorafenol, o tricresol formalina, ácido tricoloacético, enfim. Eu trouxe algumas marcas comerciais que são mais utilizadas, tá? Que é o paramono, o tricresol e o hidróxido de cálcio PA. A diferença, gente, de cada um, finalidade para poder saber qual utilizar, qual que tá a condição do dente, se é um dente que está muito infectado, com muita infecção, né? Isso que vai definir que o dentista, qual medicação que ele vai utilizar. Por isso que existem várias marcas, variedades, opções para estar utilizando aí. Esses o paramono e o tricresol, ele vem em forma líquida, que a gente coloca no algodãozinho e coloca dentro do dente. E tem esse hidróxido de cálcio, que ele vem no pozinho, que a gente muitas das vezes manipula ele com um anestésico mesmo, para poder formar a pastinha e colocar dentro do dente do paciente. Temos também o cimento provisório, né, que logicamente que a gente tem que fechar o dente para deixar a medicação por alguns dias. É colocado o medicamento na cavidade do dente e é vedado com um cimento provisório, como o óxido de zinco, eugenol, ou puposan ou cotozol. Todos têm a mesma finalidade, a mesma composição, a diferença é a marca comercial mesmo, né? Lógico que tem uns que são melhores que os outros. Eu particularmente não gosto muito desse cotozol, porque ele acaba endurecendo com o tempo, mas na finalidade, o resultado final é ficar essa massinha branca, que ela é mais fácil de remover no outro procedimento, né? Para poder voltar a fazer o tratamento de canal. Esse óxido de zinco e eugenol aqui, ele vem na forma de pó e líquido que a gente manipula, que fica a mesma coisa, essa massinha branca. A diferença desses outros aqui é que já vem a composição, a massinha pronta. A gente apenas tira o que a gente precisa, né? E já coloca na boca do paciente. Com algumas horas ele endurece em contato com a saliva. Temos também os materiais para obturação do canal radicular, que são para poder vedar o canal do dente. Para essa obturação do conduto radicular são utilizados cimentos específicos e cones de gutta-percha calibrada e cone de gutta-percha acessório. Existem várias marcas de cimento obturadores, né, de canais radiculares, como o H+, o cimento Endofil, o Searle 26, o Intrafil, entre outros. E esses materiais, esses cimentos, gente, são utilizados juntamente com esses cones de gutta-percha aqui. O que é esse cone de gutta-percha? Esse conezinho laranja que vocês estão vendo aqui, que é colocado aqui dentro do canal do dente para poder vedar. Por isso que primeiramente a gente tem que utilizar aquelas linhas para poder fazer um alargamento do canal, né? Para depois remover a infecção também e depois colocar esses cones com o canal totalmente limpo, sem nenhum tipo de bactéria. A gente vai vedar o canal com esses cones que chamam cones de gutta-percha. E como vocês podem ver, tem vários modelos, né? Tem esses cones utilizados para limas manuais, que é aquelas coloridas, cones utilizados para limas de rotatório, que são outros tipos de limas, outros tipos de cone, mas todos também com a mesma finalidade, né, que é vedar o canal do paciente para poder manter o dente, a função dele ali.
E esse cone de gutta-percha, ele tem que ser cimentado juntamente com algum desses tipos de cimento aqui, que são várias as opções, tá? Ele é passado, esse cone aqui, ele é passado nesse cimento e levado para dentro do canal do dente, que é totalmente obturado, vedado em si. Os cones de gutta-percha são calibrados, podem ser encontrados em caixas de primeira ou segunda série, igual no mesmo formato das limas que eu mostrei para vocês. E os cones de gutta-percha acessórios são encontrados nos tamanhos de 20 e 28 milímetros em caixas com as seguintes especificações: F, FF, MF, FM, M, enfim. Esses cones acessórios é que vão ajudar a preencher os espaços que muitas vezes acaba ficando, né? Por causa do um cone que às vezes não veda totalmente, então a gente vai colocando aqui vários tipos de cone até isolar, até não ter mais nenhum espaço, nenhum risco de penetração de bactéria aí. E muitas das vezes acaba que um canal maltratado ou por algum motivo específico acaba se recontaminando. Então o que a gente tem que fazer? Retratar o canal desse dente, ou seja, a gente vai ter que remover esse cone que está dentro do dente do paciente. E com isso a gente acaba utilizando esse material aqui, esse líquido, que se chama eucaliptol, que ele dissolve esse cone de gutta-percha aqui, a gente coloca dentro do paciente, e ele vai dissolvendo esse cone e a gente vai removendo o excesso com a lima. Então, aí quando tem a necessidade de remover o material obturador do conduto, a gente utiliza essa substância eucaliptol e retrata o canal do paciente para remover toda a bactéria e fechar novamente. Temos também a régua milimetrada e o cursor de silicone. Essa régua milimetrada é simplesmente a função de a gente medir, né? A gente vem com a limazinha aqui nesse espacinho para a gente medir o comprimento do canal, para a gente trabalhar só dentro do canal do dente mesmo do paciente, para a gente não ter risco de perfurar, né, o dente do paciente e causar algum outro tipo de problema. E para a gente saber o tamanho específico, a gente utiliza esse cursor de silicone, essa borrachinha que fica na lima, como eu falei para vocês. Ele que vai dar referência para a gente até onde que deve ir o comprimento da lima dentro do dente do paciente. Eu trouxe para vocês só entenderem aqui um tamborel. O que é esse tamborel? Um tamborel é um acessóriozinho que utiliza, que auxilia no tratamento de canal, que é um tamborzinho que a gente coloca o líquido lá antimicrobiano, né, ou a clorexidina 2%, ou o hipoclorito de sódio a 2%, porque cada vez que a gente trabalha no canal do paciente, a gente tem que colocar essa lima imersa no líquido, né, para poder remover as bactérias que está lá, para poder passar para o outro canal, para não levar uma contaminação de um canal para o outro. Então é essa função desse tamborel aqui. Não tem na apostila de vocês, porém eu trouxe só para vocês terem um entendimento caso se depararem com isso um dia. E para finalizar o tratamento de canal, temos os calcadores de Paiva, que são instrumentos utilizados, né, para condensar o cimento endodôntico e os cones de gutta-percha durante a obturação de canal. Como vocês viram aqui, no tratamento de canal, né, fica esse excesso de cone aqui. E aí, pra gente poder fechar o dente, a gente tem que cortar bem na embocadura, bem na entradinha do canal, esse cone. E como que a gente corta ele? Como é muito lá dentro do dente, a gente corta com esse calcador de Paiva, que ele é aquecido com uma lamparinazinha de fogo. A gente aquece essa pontinha aqui, que vocês estão vendo, e ele corta, ele se derrete quando a gente encosta esse calcador de Paiva no cone de gutta-percha. E com isso a gente consegue cortar e condensar para poder ficar bem adaptadinho dentro do canal. Essa é a principal e única também finalidade do calcador de Paiva. E então estamos quase finalizando nossa aula aqui e vamos passar para os instrumentais de ortodontia. Os instrumentais de ortodontia, gente, eu quero deixar claro para vocês que vocês não precisam também se atentar, se preocupar em decorar o nome, função. Vocês apenas têm que ver que é um alicate e qual que é a função dele, né?
Até porque o alicate de ortodontia é principalmente utilizado só por ortodontistas, especialistas, né? Eles ficam 3 anos estudando, especializando nessa área. Nem clínico geral, muitas das vezes, igual eu, que não trabalho com ortodontia, muitas das vezes eu nem sei qual é a função de cada um, porém eu sei que é alicate de ortodontia, justamente pelo formato e a finalidade. Então, os materiais utilizados são os fios de aço ortodôntico, que são de vários tipos de espessuras, bandas de aço, os brackets, os elásticos e fios de amarrilho. Os alicates para ortodontia constituem um instrumento principal. Existem de vários tipos e marcas de acordo com a sua situação de uso. E a seguir apresentamos alguns modelos de alicates. Temos os alicates aqui de Engel 139, que ele tem uma pontinha redonda e a outra ponta quadrada. Que essa pontinha aqui, ela é principalmente indicada para poder fazer dobras de fio, né, para o ortodontista, adaptar o fio de alguma forma ali na boca do paciente para estar movimentando os dentes. Temos o alicate universal, que é um alicate com a pontinha mais chata. Ele é mais utilizado para poder também ajudar a auxiliar a fazer alguma dobra do fio. Alicate de corte e amarrilho. Já esse alicate aqui, como vocês podem ver, parece até um alicate de unha, né? Porém, ele é utilizado para poder estar cortando o fio do aparelho, o excesso. Temos o alicate de Johnson, que ele é um alicate mais específico, pelo formato dele, é um alicate para o bracket, para dar forma para o bracket, né? Principalmente em região posterior, que vai colar no dente. O alicate 121, que ele tem uma pontinha plana, superfície plana, que é para poder ajudar a dobrar o fio. O alicate Aderer, que ele tem uma ponta, gente, que tem um lado da ponta tem duas extremidades, né, 2 pontas, enquanto a outra só uma. Para que serve isso? Isso aqui também é para poder modelar o fio, né? O dentista ele passa o fio aqui e aperta para poder modelar o fio, dependendo da região, da forma que for utilizar ali na boca do paciente, para poder estar fazendo movimentação do dente. O alicate Roll universal curto, que tem essa pontinha redonda aqui, que é para poder auxiliar, muitas vezes para poder carregar o bracket, né? A gente prende ele aqui na pontinha para carregar o bracket até o dente do paciente. O alicate de corte distal, que é um alicate específico, às vezes para poder cortar a pontinha, às vezes que fica ali do aparelho, né? Principalmente no dente lá atrás, às vezes fica cortando a bochecha, e esse alicate é específico para isso, por ser uma região difícil, por isso que ele tem essa pontinha inclinada desse jeito aqui, para poder auxiliar para cortar a ponta do fio bem lá atrás dos dentes. Até por isso que esse é o nome dele, alicate de corte distal, porque é o último lado do dente, né, bem posterior. E temos o alicate de ponta redonda, que tem as 2 pontinhas redondas, que também a finalidade dele é para dobrar, ou então dar forma no fio. E é o alicate Roll universal reto, que ele é uma pontinha reta também, que auxilia tá aí dobrando o fio para depois cortar. Então, como eu falei para vocês, são várias os modelos e cada um tem a sua finalidade específica. Mas lógico que vocês não são obrigadas, né, a decorar. Há muitos de vocês que vão trabalhar com ortodontista, com o tempo vão acostumando, vão se adaptando. Tudo isso, gente, todo o instrumental que eu passei para vocês é questão de prática, do dia a dia, que vocês vão ter contato. E aquela coisa, né? A prática, ela leva à perfeição. Então, quanto mais tempo você for ter contato, for aprendendo a finalidade deles, você só te olhar, você vai saber para que serve. Por isso que é muito importante também vocês não ficarem só aqui assistir essa aula, pronto, e acabou. Né? É importante, se precisar, vocês rever, ficou com dúvida, pesquisem, procurem vídeos. Igual na última aula eu trouxe vários vídeos para vocês de instrumentais de cirurgia, né? Mas lógico que a gente vai estar tendo a aula prática de instrumentais, os mais utilizados no dia a dia, vocês vão ter contato aí para aprender a finalidade deles. E para finalizar aqui, trouxe para vocês entenderem o porquê de tanto alicate, né, na ortodontia, justamente porque trabalha muito com fio,
com movimentação, dobras de fio. Vocês podem ver aqui, eu trouxe para vocês verem entender como que é um bracket. O bracket, né, que é aquela pedrinha principal que segura o fio e o elástico para movimentar o dente. Na base dele, gente, já tem essas ranhuras aqui que é para poder facilitar, para prender, para poder segurar a cola, né, no dente. E essas ranhuras acabam auxiliando aí na retenção. E as liguinhas tem vários tipos, várias cores. Os fios também tem vários calibres. E para poder estar fazendo esses movimentos, essas curvaturas de fio aqui, por isso que tem muito tipo, muito modelo de alicate. Logicamente que tem uns fios que já vêm no formato, né? Mas muitas das vezes o dentista tem que adaptar, porque às vezes pode sobrar, então tem que cortar, tem que dobrar, enfim. E temos aqui a pinça para colagem de brackets e a pinça de aplicador, o aplicador amarrilho de elástico. Por quê? A pontinha dessa pinça aqui, ela auxilia a carregar esse bracketzinho aqui, ela pega nas extremidades, né? Com a colinha já ali em posição, então ela leva ali pro dente para poder auxiliar a posicionar no lugar certo, para poder colar o bracket. E esse aplicador de amarrilho de elástico é onde que a gente transpassa o elástico aqui nesse instrumental para poder estar levando aqui, posicionar o fio no bracket do dente do paciente. Mas como eu disse para vocês, isso é material de especialidade, essa parte de aparelho, mas temos muito ortodontista no nosso dia a dia, vocês vão ter bastante contato com isso. Espero que tenham aproveitado bastante a aula, eu sei que é bastante coisa, né? Mas podem ficar despreocupados que vamos ter aula prática, vocês vão ter contato com a maioria desses materiais aí. Como eu disse, em qualquer dúvida, ficou dúvida, revejam a aula, podem me procurar. Só não carreguem a dúvida, tá? Porque vocês estão estudando, vocês estão aprendendo e essa aí vai ser a profissão de vocês. Muito obrigada, tenham um ótimo fim de semana e muito bons estudos.